E aí galera, eu sou o Isaac, professor de Geografia do Bonfim, e hoje a nossa aula é sobre industrialização do Brasil, parte 1. E na parte 1 você vai ter que entender quais são os tipos de indústria e o contexto histórico da industrialização do Brasil. Depois a gente vai desenvolver esse tema um pouco melhor para outras vertentes. Chega aí. Primeiro, tipos de indústria. Classicamente a gente tem 3 tipos macros de divisão industrial, e são eles: a indústria de base, a indústria de bens de produção e a indústria de bens de consumo. Diferença entre elas: indústria de base é aquela indústria que vai produzir os bens necessários para o funcionamento não só de outras indústrias, mas da sociedade como um todo. Perfeito? Então a gente tem o aço, energia elétrica e afins. A indústria de bens de produção é aquela indústria que vai fazer maquinário para o funcionamento das indústrias e alguns tipos de máquinas também. E aí ela vai ter uns ramos, umas variações, mas para você o interessante é só saber que ela vai produzir a maior parte dos maquinários. E a indústria de bens de produção. Bens de consumo, aliás. A indústria de bens de consumo se divide em duas: bens de consumo duráveis e não duráveis. A indústria de bens de consumo é aquelas indústrias que vai produzir os materiais que a gente vai usar no nosso dia a dia. Dividida em duas, como bens duráveis, que são aqueles bens que, teoricamente, vão durar algum tempo. Por exemplo, carros ou celulares, enfim. E indústria de bens de consumo não duráveis são aqueles bens que vão se desfazer rápido ao longo do tempo. Por exemplo, roupa, comida, remédios e afins, né? Esses são os 3 tipos de indústria, e eu tenho que falar para vocês que o Brasil sofreu uma industrialização muito tardia. O que significa industrialização? Industrialização, pelo amor de Deus, presta atenção, não significa criar fábrica do nada. Industrialização significa gerar no ambiente condições necessárias para ter fábricas. Perfeito? Então você precisa de uma estrutura urbana que sustente a fábrica, porque classicamente as fábricas ficavam no centro urbano. Você precisa de uma quantidade forte de matéria-prima chegando e de vias para escoar a sua produção industrial. Portanto, a industrialização são, repetindo, condições necessárias no ambiente para você ter fábrica. Não é sair levantando fábrica do nada. Esses 3 tipos de fábrica aqui, no Brasil, tem e vão surgir um de cada vez. O que teve no Brasil, mais ou menos que sempre, vamos dizer sempre assim, do final do século XIX para frente, foi a indústria de bens de consumo não duráveis. Por quê? É uma indústria fácil de você instalar e fácil de conseguir matéria-prima dela. Por exemplo, para fazer remédio, na época, era só eu pegar as plantas do mato. E aí a gente tinha aquelas farmácias grandes que tinham produtos naturais que eram misturados e faziam o remédio. Ou então comida, ou então sapatos e roupas. São indústrias fáceis de fazer. Portanto, eu botei aqui notado para você poder escrever aí no seu caderno e lembrar em casa. Essas tinham, mas eram poucas. Aqui, a gente vai falar que tinha essas indústrias no Brasil, mas não eram muitas. Por isso, a gente não vai falar que o Brasil é industrializado. O Brasil, até o século XX e até os 20 primeiros anos do século XX, ainda é um país de estrutura agrária, agroexportador. Perfeito? Quando que isso vai mudar? Vai mudar aqui, ó. Vamos para o contexto histórico da nossa industrialização. Quando, na crise de 29, na quebra da Bolsa de Nova York, o mundo se afundou em uma das piores crises econômicas da história da humanidade, o Brasil tinha sua economia baseada no café. E agora pensa comigo, cara. Numa crise econômica mundial, você vai pegar o seu dinheiro e vai comprar água, comida e roupa, ou você vai comprar um cafezinho da tarde? Não vai rolar mais essa economia cafeira para o Brasil, né? Rola, então, a crise da economia cafeira no Brasil. O café sai de cena como principal produto, porém, o Brasil conseguiu juntar dinheiro suficiente com a economia cafeeira e investir todo esse capital num modelo de industrialização que ficou conhecido como substituição de importações. O que é essa substituição de importações, do qual surgiu a economia industrial do Brasil, pelo menos uma parte dela? Num contexto de guerra mundial, um pouco mais à frente, porque isso aqui começa com Getúlio Vargas, mais ou menos em 1930, depois de 29, sim. Crise econômica mundial, que vai ser seguida por guerras
não tinha como você depender de outros países para você ter produtos industrializados. Portanto, você tinha que substituir as importações que vinham de outros lugares pela sua produção nacional. Daí o termo substituição de importações, que vai começar com o Getúlio Vargas. Perfeito? Bom, as primeiras grandes indústrias que tivemos no Brasil foram indústrias de bens, indústria de base. Não foi de bens de consumo durável, não foi de não duráveis e nem foi de bens de produção. É muito importante você entender que as primeiras indústrias que teve no Brasil foram indústrias de base. Quais são elas? A CSN, que vai produzir o aço, a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é Vale, botei aqui simplificado para você entender, que vai extrair os minérios da terra, e a Petrobras, petróleo e gás. Veja bem, eu não estou falando nada além da essência do início da produção industrial de um país. Se você quer levantar a fábrica, se você quer levantar cidades modernas, do que você precisa? Você precisa da matéria-prima de tudo, que é o petróleo, porque o petróleo é matéria-prima para borracha, para tinta, para compostos de plástico, para asfalto. O petróleo é matéria-prima para o agrotóxico, inclusive, e para o fertilizante. O petróleo é matéria-prima para tudo. Então você precisa do petróleo. Não que todos esses elementos já existiam nessa época, mas o petróleo já tinha uma aspiração muito grande nesse momento da história e já era usado. O petróleo. Você precisa de minérios para fazer as instalações urbanas, como, por exemplo, para fazer moedas, para a economia funcionar, para fazer fios e postes de eletricidade. E você vai precisar do aço para fazer toda a arquitetura, toda a estrutura urbana, de rua, de prédio. Isso daqui é o essencial para você desenvolver o seu país e começar a sua indústria. O aço, eu vou fazer um asterisco nele aqui, que você precisa entender o seguinte. O que era a Companhia Siderúrgica Nacional? O aço, ele é um composto metálico extremamente importante, porque ao mesmo tempo que ele é leve, ele é dúctil, significa que ele consegue ser dobrado. Percebe? Portanto, ele é um composto metálico valiosíssimo e muito importante para ser usado. Você já reparou que numa batida de carro a porta não quebra, mas ela amassa? É porque ela é feita de aço. O aço é importante. Ok? A Vale para os minérios para serem utilizados na dinâmica urbana. E o petróleo e gás para servir de combustível, enfim, de matéria-prima. Olhando o panorama geral, a gente vai conseguir ver o quê? A indústria do Brasil surgiu tardiamente. Surgiu com uma base boa, como indústrias de base, surgiu conseguindo sustentar a economia brasileira durante algum tempo, se bem que vai ter uma hora em que a economia vai entrar em crise de novo. E isso vai ser mais ou menos perto dos anos 70 e 80. Aí a gente vai ter uma nova indústria surgindo no Brasil, vai ter um emprego maior de energia elétrica através das hidrelétricas? Vai. Porém, o Brasil vai começar a ampliar mais forte dos anos 70, 80 para frente o seu acervo industrial. Ok? Fiquem aí com a primeira parte da aula sobre industrialização do Brasil. É bem rapidinho, é para você poder ter um panorama geral, compreender tudo. Não esqueça de estudar esse tema em casa, se aprofunde, depende só de você. Ok? Valeu, galera.